A libertadora lei de Deus. A lei restaura a alma. 2 de abril. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, versículo 7. Se os homens compreendessem que a lei de Deus é a expressão exata de seu caráter, talvez assim não tentariam anular como muitos o fazem. Diz o salmista: a lei do Senhor é perfeita. Quão maravilhosa em sua simplicidade, sua amplidão e perfeição é a lei de Jeová. É tão breve que facilmente podemos decorar cada um de seus preceitos, e todavia tão vasta que exprime toda a vontade de Deus. E toma conhecimento não só das ações exteriores, mas dos pensamentos e intentos, dos desejos e emoções do coração. Não podem fazer isso as leis humanas, só podem tratar das ações exteriores. Pode um homem ser transgressor e, no entanto, esconder dos olhos humanos os seus maus atos. Pode ele ser criminoso, ladrão, assassino ou adúltero, mas enquanto não for descoberto, não pode a lei condenar como culpado. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emerge da alma. Mas não encontram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Você já parou para imaginar quão profunda é a lei de Deus? É de fato uma bênção para aqueles que a obedecem, lei perfeita que refrigera a alma. Sem que a lei nos mostrasse as imperfeições de nosso caráter, jamais alcançaríamos o ideal de Deus em nossa vida. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Pois a norma que o mundo usa não é a mesma do céu. Como foi dito, pode um homem ser transgressor e, no entanto, esconder-se dos olhos humanos os seus maus atos. Pode ele ser criminoso, ladrão, assassino ou adúltero, mas enquanto não for descoberto, não pode a lei condenar como culpado. A norma de julgamento da terra só condena aquilo que está diante dos olhos humanos, porém a lei de Deus vê e condena aquilo que olho algum pôde ver ou pensamento algum discerniu. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emerge da alma. Mas não encontraram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por esse motivo, Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. 1 João capítulo 3, versículo 15. É justamente por esse motivo que a fonte necessita ser transformada. Qual seria então essa fonte? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Qual deve ser nossa oração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Salmo 51, versículo 10. Então Deus responderá: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Mas infelizmente o inimigo não deseja que essa aliança seja feita entre Deus e seus filhos aqui na terra. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou reforma da vida. Nunca que uma pessoa que professa ser seguidora de Cristo será admitida no céu vivendo a norma estabelecida pelo homem, cumprindo preceitos e regras dos homens. Enquanto os homens rejeitam a lei de Deus, que é perfeita, e tem como propósito mostrar os pecados ocultos do coração, não poderão entrar na santa cidade pelas portas. Você deve estar pensando que a lei é que nos salva. Não, não é isso que estou dizendo. Mas quero lembrar-te que seremos julgados pela lei de Deus. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Deus é tão poderoso hoje para salvar do pecado, como era nos tempos patriarcais, de Davi e dos profetas e apóstolos. A multidão de casos registrados na história sagrada, em que o Senhor livrou seu povo das iniquidades dele, deve tornar os cristãos de hoje ansiosos de receberem as instruções divinas e zelosos de aperfeiçoarem um caráter que suporte a íntima inspeção do juízo. Hoje, em nossos dias, fala-se muito de fé. Grandes homens do passado citam muitos textos da Bíblia de como Deus os abençoou, mas quando é dito que devemos obedecer como eles obedeceram, dizem que não vivemos na era da lei, e sim na era da graça. Afirmam com suas próprias palavras que em épocas passadas as pessoas eram salvas pela lei, sendo que todos, desde Adão, incluindo Abel, todos foram justificados pela fé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. É o mesmo caso de Abraão. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Se você olhar na galeria da fé, vai ver uma enorme lista dos homens do passado que, pela fé, obtiveram o favor de Deus. Não foi pela lei, mas pela fé viva, demonstrada através da obediência a Deus, que a justiça foi imputada. Que Deus nos abençoe.